Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos dar sequência ao nosso Oriente Médio e calma, dessa vez nada de conflito árabe-israelense, tá pessoal? Ao contrário, tá? Nessas duas últimas aulas, aula 49 a 50, nós trabalharemos um pouquinho mais detalhado aqueles países que não deu tempo de trabalhar até agora em vista de tanto conteúdo e tanto conhecimento que nós tivemos o privilégio de ter contato, certo? Aula de hoje, galera, Irã, Iraque e Afeganistão. Vamos iniciar pelo Irã, pessoal. Olha o Irã, onde que ele tá ali, ó. Tá vendo? Bem do ladinho ali do Golfo Pérsico, né, pessoal? Limitado ali pelo Mar Cáspio ao norte, né? Muito próximo do Tigre e do Eufrates, como vocês podem ver no mapa. Pois bem, galera, o Irã, ele é um país com etnia predominantemente persa, tá? Então o Irã, ele não é de maioria árabe, pessoal, tá? Tem as suas diferenças, tá? Entre essas etnias, seja nos hábitos, nos costumes, nas tradições, por exemplo, tá? São muçulmanos, né? A maior parte professa aí o Islã, diga-se de passagem, a maioria esmagadora, vocês já vão saber o porquê, tá? Só que a vertente predominante lá, pessoal, não é a sunita, é a xiita, certo? É um dos poucos países aí que tem a vertente xiita como predominante, certo? Sendo que, pessoal, o Irã, nessa região, ele é o terceiro com maior quantidade de petróleo e o segundo com maior quantidade de gás natural. Ou seja, geopoliticamente já se torna um país extremamente estratégico se considerarmos a questão energética mundial, ok? Pois bem, pessoal, vamos pegar um pouquinho da história recente do Irã, tá? O Irã, de 1941 até 1979, ou seja, por praticamente aí 4 décadas completas, né, pessoal? Ele foi governado pelo Shah Reza Pahlavi, tá? Shah, pessoal, é um título de nobreza, tá? Como seria ali o equivalente a um rei, a um imperador, tá? Curiosamente, pessoal, no governo aí do Pahlavi, o Irã tinha um governo laico, tá? Só que era um sistema muito ditatorial, era um sistema truculento, ele não admitia oposição, tá? Era um governo que, apesar de tudo, ele tinha uma rejeição muito grande por parte dos iranianos, mas tinha o apoio total dos norte-americanos, pessoal. Ou seja, o Shah Reza Pahlavi fazia com que o Irã tivesse estreitas relações para com os Estados Unidos, principalmente quanto ao fornecimento aí de petróleo e de gás natural. Então o Irã acabava sendo um aliado dos Estados Unidos até então, certo? Só que isso daí era muito questionado, pessoal, principalmente pelas lideranças religiosas locais, né? Diga-se de passagem, lideranças islâmicas, né? Até por considerar que, né, os mais radicais dentro do Islã consideram os Estados Unidos como sendo um ícone de tudo aquilo que não presta na sociedade ocidental, de tudo aquilo que tem que ser evitado, e para eles era uma vergonha o Irã ser um aliado político de um país que é uma vergonha, como é o caso dos Estados Unidos na concepção de muitos desses religiosos, certo? Por que 1979? Porque em 1979, pessoal, ocorre a chamada Revolução Iraniana, pessoal. No que consiste isso? Essa revolução ela foi liderada por uma personalidade religiosa, né, pessoal, que é o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini nem no Irã não estava, pessoal, ele estava exilado na França, e mesmo estando na Europa, ele conseguiu articular ali um levante para derrubar o governo de Reza Pahlavi. Tá? Então eles conseguiram ali, mediante pressão popular, tirar o Shah Reza Pahlavi, e quem acabou assumindo foi o chamado sistema teocrático, ou seja, saíram aí de um sistema laico, pessoal, de um governo laico, para um governo democrático, para um governo teocrático. Então saíram de um governo laico para um governo teocrático. O que significa isso, pessoal? Teocracia. Seria um sistema de governo aí, pessoal, que é exercido por lideranças religiosas e com base nos preceitos religiosos. Para muitos, uma teocracia é o limite de uma concepção, de uma ideia fundamentalista, pessoal. Por quê? Porque você acaba governando o país com base numa leitura religiosa, tá? Aí você vai me perguntar, pô, mas era ditadura? Não era? Como é que era? Porque com o Shah Reza Pahlavi era uma ditadura. Curiosamente, pessoal, com a Revolução Iraniana, não foi adotado, digamos assim, uma ditadura. Eles implementaram uma democracia, mas uma democracia ambígua. Por quê? Porque as lideranças que podiam concorrer ao pleito, né, às eleições,
só podiam concorrer caso fossem aprovadas pelas lideranças religiosas, entre elas aí o Ayatollah Khomeini. Então, querendo ou não, todos os representantes políticos acabavam sendo alinhados a esse fundamentalismo religioso também, tá? E como ficou a relação com os Estados Unidos? Não ficou, pessoal. Automaticamente romperam relações com os Estados Unidos. É nesse momento que nós temos aí a chamada segunda crise do petróleo. Lembra que nós falamos da crise do petróleo de 1973? Lá da Guerra de Suez, lembra? Pois bem, pessoal, essa é a chamada segunda crise do petróleo, em 1979. Porque, novamente, o Irã faz todo aquele processo de diminuir a produção, causa todo um rebu, né, nessa região do globo aí, mediante, como forma de protesto, até para poder romper essas relações com os Estados Unidos. E toda essa questão da dinâmica do preço do petróleo acaba sendo alterado, por isso que ficou conhecida como segunda crise do petróleo. O que acontece com o Irã depois disso, pessoal? Literalmente entra num ostracismo. O que significa isso? Começa a se fechar, tá? Começa a se fechar, tem o seu próprio governo religioso lá, seu governo fundamentalista, começa a abolir muitos hábitos e costumes já incorporados para incorporar novos baseados na religião, tá? E acabam se fechando por si próprios, tá? Nesse meio do caminho aí, pessoal, o Irã acaba começando a investir em tecnologia nuclear, certo? Tanto é que em 2005 isso acende alguns alertas aí da comunidade internacional e alardeados principalmente pelos Estados Unidos de que o Irã poderia estar desenvolvendo tecnologia nuclear voltada para finalidades bélicas, ou seja, para guerra. Eles sugeriram que o Irã pudesse permitir uma vistoria internacional, mas o Irã não permitiu na época porque alegava que era tecnologia própria e que essa tecnologia poderia ser roubada, né, por espiões, por exemplo, né? E por causa disso o Irã sofreu sanções internacionais. Entre as sanções econômicas, né, pessoal? Não permitir, por exemplo, que possa fechar negócios, realizar acordos, empréstimos, coisas do tipo, né? Em 2016, olha lá, pessoal, 2016, mais de 10 anos depois, ele fecha um acordo com a ONU, tem aí essa vistoria, percebe-se que o Irã realmente não investia para finalidade bélica, somente tecnologia nuclear aí para geração de energia, né? Teve o fim das sanções, né, um acordo aí de não proliferação de armas nucleares. Mas em 2018, né, pessoal, já no governo do polêmico Donald Trump, né, os Estados Unidos se retiram desse acordo e novamente coloca sanções aí junto ao Irã, né, inclusive aí colocando o Irã como sendo um pertencente ao chamado eixo do mal, ou seja, os países que compõem ali o grupo dos inimigos a serem combatidos pelos Estados Unidos, né? Então, o Trump realmente comprou briga, literalmente, aí com o Irã, certo? Continua a teocracia lá? Continua, pessoal, e vai muito longe ainda, certo? Pois bem, uma coisa também que chama muita atenção, moçada, é que algumas lideranças internacionais afirmam que o Irã financia grupos radicais religiosos, como é o caso do Hamas, lá na faixa de Gaza, lembra aquele grupo dissidente lá na faixa de Gaza que não admite a existência do Estado de Israel, e o Hezbollah no Líbano, né? E o Hezbollah que nós falaremos um pouquinho mais ainda no próximo momento, ok? Que também não deixa de ser um grupo radical fundamentalista, ok? Iraque, galera. Olha no mapa o local estratégico onde fica o Iraque, galera. Puxa vida, hein? O local ali cortado literalmente pelos dois rios mais importantes da região, né, o Tigre e o Eufrates. O Iraque, pessoal, é a região que antigamente era chamada de Mesopotâmia, certo? Ok? Pois bem, moçada, o Iraque ele tem uma predominância da etnia árabe. Você também vai ter mais xiitas do que sunitas, como vocês podem ver nos dados que eu acabei de colocar aí, tá? É um país que acaba tendo um favorecimento um pouco maior quanto à agricultura. Isso já é secular, né, pessoal? É milenar, né? Há 4, 5, 6 mil anos nós temos essas provas aí, né? De que realmente a agricultura funciona nessa região do Crescente Fértil por motivos que vocês já viram em aulas de geografia e de história. E se não bastasse isso, o Iraque também tem grandes reservas de petróleo, pessoal. Então também é um país estratégico, tá? Pertenceu ao chamado Império Turco-Otomano. Lá pelo acordo de Sykes-Picot, as nações europeias, pessoal, naquela sanha de dividir os países para poder dominar, ou seja, para enfraquecer, acabou criando novas fronteiras aí nessa região do Oriente Médio. O Iraque foi um dos que entraram aí
nessa questão das fronteiras duvidosas, né? Então você tem no mesmo território muitas vertentes diferentes, como é o caso dos xiitas, dos sunitas e também ainda dos curdos, tá? Vocês podem observar nesse mapa aqui que eu acabei de colocar, pessoal, que o território iraquiano, ele tem áreas de domínios, digamos assim. Isso não significa que só tenha aquele tipo de etnia ou aquele tipo de vertente naquele lugar, é misturado. Mas no mapa você está percebendo aí as regiões de predominância de cada uma delas. O Iraque é um caldeirãozinho, efervescente, tá, pessoal? E pegou mais fogo ainda nesse ano, 1979, também assim como o Irã, né? Porque, pessoal, enquanto o Irã passava por aquela sua revolução, no Iraque chegava ao poder um senhor chamado Saddam Hussein, advindo lá das Forças Armadas, tá? Então ele tinha o apoio do exército, e curiosamente, pessoal, ele era de origem sunita. Olha que louco, hein? A maior parte da população iraquiana é xiita, só que ele veio de uma minoria, mas ele tinha um apoio do exército porque ele sabia centralizar muito as ações, né? Assim que chegou ao poder, automaticamente ele começou a agir como um grande ditador mesmo, pessoal. Inclusive se aproveitando aí de repressão para subjugar aí os seus opositores, ou seja, os xiitas e os curdos acabaram sofrendo muito na mão do senhor Saddam Hussein, que também no início acabou sendo manipulado pelos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Os Estados Unidos estavam preocupados com o avanço da Revolução Islâmica lá no Irã, né? Com a Revolução Iraniana, que a medo que aquilo ali se expandisse para outros países da região, né? Isso aí poderia muito influenciar de novo no preço do petróleo e mudar toda a geopolítica mundial, certo? Olha que louco, pessoal. Os Estados Unidos financiaram o Iraque, financiaram Saddam Hussein, deram apoio logístico, deram armamentos, e o Iraque declarou guerra ao Irã, e eles ficaram em guerra praticamente durante toda a década de 1980, de 1980 até 1988. Soma-se a isso que o Saddam Hussein também tinha uma pretensão, pessoal, de ser um líder regional. Então, para ele falava, pô, peraí, o Irã está passando por uma revolução islâmica, isso pode mudar todo o contexto regional. O Saddam Hussein também tinha, pessoal, em mente se tornar uma liderança regional. Então ele acaba declarando guerra ao Irã, só que, para declarar guerra você precisa ter um forte argumento. O argumento de Saddam Hussein é que o Irã está tentando tomar o Shatt al-Arab, que significa canal dos árabes, pessoal, que vocês podem ver nesse mapa aqui de baixo, onde está circuladinho. É a pequena faixa que o Iraque tem de saída, pessoal, para o Golfo Pérsico. Esse é um ponto fraco do Iraque. Vejam que ele é um país até que relativamente grande, mas a saída dele, o litoral dele é muito pequeno. Se resume praticamente aí ao estuário, o finalzinho dos rios Tigre e Eufrates, um pouquinho de terra do lado. E eles alegaram que o Irã estava tentando tomar isso daí, certo? Então entraram em guerra teoricamente por causa disso, mas tinha toda essa dinâmica que eu falei para vocês por trás, ok? Saldo da brincadeira, pessoal. 8 anos de conflito, tiveram que assinar um acordo de paz, não teve vencedor nenhum, porque era uma guerra sem sentido e terminou sem sentido, com 2 países com as suas economias arrasadas e mais de 8 milhões de vidas perdidas, ou seja, perda de tempo. Quem foi o grande vencedor desse conflito, pessoal? Os Estados Unidos da América, que buscou enfraquecer tanto um lado quanto o outro, fazendo aí os dois guerrearem. Então, por aí vocês já veem como que um conflito ele pode favorecer muitas vezes um terceiro que não tem nada a ver com ele, certo? Ok, ainda quanto ao Iraque, pessoal, Saddam Hussein não se contentou com essa guerra contra o Irã. Em 1990, nós temos a chamada Primeira Guerra do Golfo. Saddam Hussein resolve, pessoal, anexar o Kuwait. Nesse mapa não vai aparecer o Kuwait, pessoal, mas depois vocês podem voltar no slide anterior, vocês veem aí, ou mesmo na apostila, tá? É um país pequenininho, cara, que fica ali do lado da foz do rio Tigre e Eufrates. Então, o Saddam Hussein resolveu anexar. E é um país muito rico em petróleo, galera. Pequeno, mas rico em petróleo. E ele alegava que havia diferenças no preço do petróleo, que o Kuwait estava querendo tirar vantagem, e havia questão de fronteiras, novamente. Precisava de uma alegação para poder anexar. Com certeza, pessoal, isso causaria um possível choque no preço do petróleo mundial. Então, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, mais aí os seus aliados, se fecham aí e fazem uma coalizão para atacar o Iraque na chamada Operação Tempestade do Deserto. Ou seja, os caras começam a atacar o Iraque por via aérea, pessoal, de maneira massiva, tá? Massiva.
questão de um mês o Iraque teve que retirar as tropas do Kuwait, tá? Não resistiu, nem teria como resistir a isso, tá? Só que detalhe, pessoal, os países aliados não fizeram objeção em manter o Saddam Hussein no poder do Iraque. Porque, teoricamente, quando alguém faz uma lambança dessa no cenário internacional, a tendência é o país ser invadido e tirar o cara do poder. Só que eles sabiam que o Saddam Hussein tinha um papel importante ali na dinâmica local. Para quê? Para manter a paz no Iraque. Por mais que ele fosse repressor, um ditador, ele ainda conseguia manter a ordem entre xiitas, sunitas e curdos, principalmente numa região onde você tem tanto petróleo e que é tão importante geopoliticamente falando. Ok? Passa aí a década de 1990, pessoal. Ó, detalhe, hein? Nessa primeira guerra do Golfo, ó, o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, certo? Pois bem, passa aí a década de 90, começo da década de 2000, nós temos os ataques às Torres Gêmeas, né, pessoal? Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos adotam a doutrina Bush. O que é isso? Vocês já estudaram. Os Estados Unidos poderiam atacar todo mundo a título preventivo caso se sentisse acuado, né? Essa que é a real da doutrina Bush, né? E assim que ocorrem os atentados, o presidente da época, que seria o George W. Bush, que seria o filho do George Bush, ele acreditou por meio de relatórios, ou supostos relatórios ali da inteligência norte-americana, que aqueles atentados de 11 de setembro tinham muita relação com a Al-Qaeda, que era uma célula terrorista que a gente já vai falar, e que a Al-Qaeda tinha relação com Saddam Hussein e com o Iraque. Ou seja, a ideia seria invadir o Iraque, destituir o poder de Saddam Hussein. E foi o que George Bush fez. Só que detalhe, pessoal, na época não foi recomendado isso, a ONU não aprovou, o Conselho de Segurança da ONU teve dois vetos. Vocês já estudaram também o Conselho de Segurança, né? Se alguém veta, né, tem 5 países, se um vetar, já não pode fazer. Tiveram 2 vetos e ainda assim os Estados Unidos foram ao ataque do mesmo jeito, ou seja, a ação foi unilateral e sem autorização da ONU, certo? Ok? Invadiram o Iraque, não encontraram armas químicas, não encontraram Osama Bin Laden, o Saddam Hussein, pessoal, foi capturado, ele acabou sendo entregue para o governo temporário que se arrumou ali no Iraque, e ele acabou sendo condenado por genocídio. Por quê? Por causa daquela perseguição que falei para vocês que ele fazia contra os curdos e contra os xiitas iraquianos. Então ele acabou sendo morto, pessoal. Aí não dá para saber se é melhor com ele ou melhor sem ele, né, pessoal? Porque nós tivemos consequências. Uma desestruturação total política e social do Iraque. Se intensificou conflitos entre xiitas e sunitas no território iraquiano. Os curdos se rebelaram e tentaram também conseguir ali garantir territórios para formar o seu país no Iraque. E ainda de quebra, pessoal, nós temos um contexto totalmente turbulento que favoreceu a formação daquela grande célula terrorista chamada Estado Islâmico. Para quem esteve em outro planeta aí, né, pessoal, nos últimos meses, nos últimos anos, quando nós falamos em Estado Islâmico, nós estamos falando de um grupo fundamentalista islâmico, como o próprio nome diz, né? Foi criado nesse contexto de confusão aí entre o Iraque e Síria também, né? E qual que é o objetivo deles? É criar um califado, que é um grande país islâmico que se estenda por todo esse Oriente Médio, norte da África, com a aplicação da Sharia, que é a lei rígida islâmica, ou seja, pessoal, formar um grande Estado teocrático. Como que esses caras conseguem se manter? Os caras assaltam bancos, né, para conseguir dinheiro, sequestram plataforma de petróleo, né? Ou seja, tomam plataformas de petróleo, acaba vendendo esse petróleo e tendo esse retorno, certo? E vem sendo combatido por vários países, entre eles os Estados Unidos, mas também países locais e inclusive os curdos, pessoal. Muitos curdos ali formam exércitos para combater o chamado Estado Islâmico. Então olha como o fato de tirar o Saddam Hussein pôde ter influenciado também na criação ou na facilitação dessa criação do chamado Estado Islâmico. Viram só? Pois é. Mais um país aí, galera. Afeganistão. Prometo que depois desse a gente termina, tá? Afeganistão, pessoal, a etnia predominante dele é a Pashtun. Para ver que ele já está mais pro lado leste, né? Está caminhando mais pro lado da Ásia, propriamente dito, né? Um país islâmico também, cuja vertente predominante é a sunita. Sunita, certo? Um país, pessoal, pela localização dele, características físicas,
Ele é um país com predomínio de clima semiárido, árido. É um país com relevo muito elevado, vocês podem ver no mapa da apostila depois aí, muito montanhoso, extremamente pobre, péssimos índices, baixo IDH, tá? E ao longo aí das últimas décadas sofreu sucessivas invasões, pessoal, e conseguiu repelir todas, tá? Por quê? Seu terreno é acidentado, então é difícil para um exército que não conheça conseguir se locomover lá dentro de maneira tão fácil como eles conseguem, certo? E você tem ali, pessoal, uma confluência nesse local de várias culturas com um caráter meio que nômade, meio que tribal. Então eles conseguem sobreviver nessas condições péssimas, com pouca água, com dificuldade para a agricultura, né, com dificuldade para alimentação, coisa que outros povos que venham invadir não têm essa facilidade, outros exércitos que venham invadir não têm essa facilidade, ok? Pois bem, galera, novamente esse ano, hein, 1979, o ano para ficar turbulento nessa região, né? Durante, pessoal, a década de 1980 inteira, praticamente, a União Soviética tentou invadir o Afeganistão, tá? Invadiu, fala a verdade. E os afegãos tiveram que combater. A resistência se deu pelos chamados mujahedins. O que seriam isso daí, pessoal? Como se fossem combatentes, como se fosse um exército, formado principalmente pelos alunos das chamadas madraças. Madraças, moçada, são escolas que alfabetizam, que ensinam só os homens lá, tá? E tudo com base no Alcorão, tá? Então o livro didático deles é o Alcorão, tudo gira ao redor do Alcorão, como se fosse uma escola fundamentalista, certo? E esses alunos são chamados de talibãs. E esses talibãs na época, pessoal, eles acabaram sendo, como se diz, liderados por um saudita chamado Osama Bin Laden. Aquele mesmo, pessoal. Quando ele era mais novo, ele sempre teve uma visão extremamente radical, extremista. Ele não entrava na cabeça dele o fato da Arábia Saudita, que é a pátria dele, né, que era a pátria dele, ter boas relações com os Estados Unidos, porque ele é um cara fundamentalista, era um cara fundamentalista. Então, para ele, não entrava na cabeça que o país dele tivesse relação com uma pátria tão vergonhosa como era os Estados Unidos. Então, ele tinha na cabeça que os Estados Unidos eram inimigos e tinham que ser abatidos. Mas olha que negócio curioso, né, pessoal? Ele começa o seu movimento de revolução, digamos assim, sendo apoiado pelos Estados Unidos, porque nós estávamos num contexto de Guerra Fria, vocês têm que lembrar isso. Então o Afeganistão estava sendo invadido pelos socialistas, né, pela União Soviética. Os Estados Unidos financiou, pessoal, essa célula do Osama Bin Laden, financiou os talibãs para poderem combater a União Soviética. E conseguiram, eles repeliram a União Soviética, até que em 1989, 1990, 91, a União Soviética deixa de existir e essa invasão também deixa de existir, certo? Só que o Afeganistão passou por 10 anos de tentativa de invasão, pessoal. Então é um país que acabou sendo arrasado. No meio da década de 90, esses mesmos talibãs, esses mesmos fundamentalistas, chegam ao poder por meio de um golpe, né, e instauram aí um sistema teocrático. Fundam aí um país fundamentalista e mais do que isso, pessoal, um país com um radicalismo exacerbado. Ao ponto, por exemplo, de mulheres não poderem mostrar parte nenhuma do corpo na rua, só as mãos, até a cabeça, né? Tem que ser toda coberta com aquele véu que fecha todo, até os olhos, né? Que é a chamada burca. Então, foi um regime aí realmente muito perverso, pessoal, principalmente para as mulheres, né? Um regime que queria fazer toda a sociedade girar pelos preceitos religiosos, fundamentalista total, certo? E esse regime talibã, pessoal, ele acabou ajudando até o Bin Laden a organizar aquela célula terrorista chamada Al-Qaeda, né, que acabou ali, acabou requerendo a autoria sobre os atentados de 11 de setembro, né, contra as Torres Gêmeas, e realmente ficou comprovado que a Al-Qaeda, que foi essa célula terrorista fundada pelo Osama Bin Laden, foi a responsável, né, por aqueles atentados terroristas de 11 de setembro, né, um grupo totalmente anti-Estados Unidos, né, e por causa disso, o Afeganistão também foi invadido pelos Estados Unidos. Então, em 2001, nós temos o ataque às Torres Gêmeas, né, liderados aí por Osama Bin Laden, né, e logo após isso, o Serviço Secreto norte-americano já descobre aí que o Osama Bin Laden tinha relação, que a Al-Qaeda tinha relação, e os Estados Unidos partem atrás do Osama Bin Laden. Primeiro, né,
do Afeganistão, tá? Primeiro lá no Afeganistão. Então, em 2001 ainda, no mesmo ano, os Estados Unidos invadem o Afeganistão atrás de Bin Laden, não acham. Depois tentam lá no Iraque, que eu acabei de falar para vocês em 2003, também não acharam, né? E detalhe, né, pessoal? O Bin Laden, ele só foi capturado e morto em 2011, mas não estava nem no Afeganistão. Ele estava no Paquistão, que é um país vizinho. E, curiosamente, pessoal, o regime talibã também foi deposto, tá? Na base da força, praticamente, mas esses fundamentalistas ainda tentam voltar ao poder. Eles têm algumas áreas territoriais dominadas entre o Afeganistão e o Paquistão. Já tem áreas no Paquistão também que o regime talibã domina ali, tenta impor a Sharia, que é essa lei rígida islâmica, e isso daí acabou entrando muito no mapa mundial, pessoal, graças aí a essa figura, né? A Malala, né? Uma menina paquistanesa que acabou sofrendo um atentado simplesmente por defender o direito da mulher estudar no mundo islâmico no Paquistão, coisa que o governo talibã não admite. Tanto é que essa menina sofreu esse atentado aí, né, uma explosão no ônibus, e já não mora mais nessa região. Hoje ela está na Inglaterra e já recebeu vários prêmios internacionais e hoje é uma digna representante aí das mulheres, da força da mulher, aí, da representatividade da mulher no contexto mundial, certo? Ok? Bom, moçada, já me estendi bastante, por hoje chega, tá? 3 países só, mas bastante coisa pra gente falar e bastante coisa pra gente conhecer. Qualquer dúvida, volta, assiste de novo aí. Estou à disposição de vocês pelo chat, me procurem e vamos tirando essas dúvidas aí, falou? Abraço, moçada, até a próxima!